Glória a Deus. Muito boa noite, Paz Church. Estou muito feliz por estar aqui com você, na sua casa, compartilhando essa palavra com você. Eu quero começar orando por você. Tem um versículo que me pegou muito essa semana passada, que diz assim: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, quando chega a calamidade, o Senhor é o nosso refúgio. Mesmo em face da morte, o Senhor é o nosso refúgio. Nós declaramos, Senhor, nessa noite, que praga nenhuma entrará na nossa casa. Caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Senhor, nós declaramos a Tua palavra sobre a igreja nessa noite, que o Senhor já levou sobre o Senhor todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, o Senhor já levou sobre o Senhor. Declaramos a Tua palavra sobre a igreja: servireis o Senhor vosso Deus e Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Em nome de Jesus que nós declaramos, nós lançamos esse decreto no mundo espiritual, liberamos a Tua palavra. Está escrito no Salmo 107, versículo 20, enviou-lhes a Tua palavra, e a Tua palavra os curou, livrou-os do que lhes era mortal. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que nós liberamos a Tua palavra, Senhor, liberamos a Tua palavra, nos livra do que é mortal. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então abra o seu coração para que você receba a palavra do Senhor nessa noite. Diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Então, queridos, o contexto aqui é como essa oração que eu fiz no começo. Um contexto de calamidade terrível. A Bíblia diz que os inimigos de Israel estão ali escravizando Israel por 7 longos anos. Tudo que Israel produzia, eles roubavam, e o que eles não conseguiam levar, eles destruíam só de maldade. O povo foi se enfraquecendo, foi definhando, foram se desanimando, e é nesse momento que a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para o Gideão. E é interessante o que o anjo do Senhor fala para ele. O anjo do Senhor diz para ele: homem valente. É o próprio Deus chamando ele de homem valente. E aí no versículo 14 fala que então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Primeiro chama ele de valente, depois chama ele de forte, diz para ele livrar a nação. Veja bem, é uma missão enorme para um homem que se acha tão pequeno. Um homem que diz no começo: mas eu, o mais pobre, o menor. E Deus está dizendo para esse homem que se considera tão frágil, tão pequeno, tão pobre, tão insignificante, Deus dá para ele uma missão de caráter internacional. Eu acho tremendo isso, eu acho tremendo isso. Ele diz: livra Israel da mão dos midianitas, porventura eu não te enviei. Então, queridos, aqui a mente do Gideão não consegue conectar ou se alinhar com a mente de Deus. Enquanto que Deus vê o Gideão como esse homem forte, esse homem valente, como esse libertador, como esse herói nacional, o próprio Gideão se vê muito incapaz e muito pequeno. Então, aí que acontece, irmãos? Por que eu te disse que essa palavra é uma palavra para esse momento, nesse contexto? Porque nós estamos vivendo um tempo muito delicado. É um tempo de calamidade mundial. Agora, nós não podemos negar a gravidade desse momento. Não podemos negar a gravidade dessa doença. E não só a doença, mas as consequências dela para a economia do mundo inteiro. Não podemos negar isso. Isso é muito, 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 muito sério. Mas, irmãos, o que nós não podemos aceitar é nos tornarmos escravos de tudo isso. É termos a nossa vida norteada
por tudo isso. Sabe, através do medo, através de uma preocupação muito grande. Então, Deus falou muito no meu próprio coração nesses dias, sabe? E falou nesse versículo de Jó 3:25, que diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Olha só, gente, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Provérbios 23:7 diz: como imagina em sua mente, assim o homem é. Como ele começa a imaginar, ele doente, ele internado, ele morrendo. Irmãos, assim ele é impressionante isso. É por isso que Provérbios 4:23 diz assim: olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, queridos, é muito sério tudo isso, muito, muito, muito sério isso. O medo, eu creio assim que o medo é a fé no que o pior pode acontecer, não é? Sabe, fé é certeza de coisas boas que se esperam, a firme convicção de que as promessas de Deus já se cumpriram. Fé está no passado, não no futuro. O futuro é esperança. A fé, você crê que já aconteceu, não é? Agora, o medo é uma fé de que o pior vai acontecer. Então, é a fé de Satanás. E sabe, e essa pessoa, é isso que eu quero falar com você hoje à noite. Essa pessoa começa a atrair, não é, o produto do seu medo. Por isso que 1 João 4,18 diz que o medo produz tormento. Olha só, gente, o medo produz tormento. Então, o medo é a fé no que o pior pode acontecer. Onde tem medo, a fé sai. E o contrário também é verdadeiro. Onde tem fé, o medo vai embora. Jesus confirma isso em Marcos 4,40. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Então Jesus diz: se vocês estão com medo desse jeito, é porque vocês não têm fé. Esse é o episódio da tempestade que Jesus estava dormindo lá na proa do barco. E os discípulos apavorados. Vocês estão com medo porque vocês não têm fé. Então, queridos, eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre o poder atrativo da mente de Cristo. É impressionante, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. Isso não é uma promessa, isso é um fato. Nós temos a mente de Cristo. Nós não vamos receber a mente de Cristo se nós fizermos alguma coisa. Nós temos a mente de Cristo. Então, o que nós precisamos é aprender a colocar isso na prática. Então, veja bem, eu tenho um episódio na Bíblia que me chama muita atenção, ali na casa da Marta e da Maria, não é? Que Jesus fala para Marta em Lucas 10:41, ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha só, gente. Então, a preocupação dela, o que é preocupar? É se ocupar antes do tempo. Isso que o medo faz com a pessoa, né? Quer dizer, a pessoa fica ali com medo, ela está preocupada com algo que nem aconteceu ainda. Então, é interessante, não é? Porque Jesus está ali na casa da Marta, puxa vida, ele não vai lá toda semana, ele está passando por ali, e ela está tão ansiosa, tão preocupada, tão inquieta, não é? Ela está perdendo o melhor, porque Jesus está ali. E eu vejo, irmãos, que nesses dias, muitos estão perdendo o melhor. Muitos estão perdendo o melhor. A gente podia desfrutar mais do Senhor, não é? E a preocupação é como o medo, ela atrai o objeto da preocupação. Não é? A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é assim, ele pensa em algo, ele concebe aquele pensamento, como ele concebeu toda a criação, todo o universo. Ele concebe aquele pensamento e ele acredita que ele é capaz. Ele acredita nisso, ele tem certeza. Fé é isso, ele tem certeza. E aí, irmãos, ele fala, haja luz. E aí ele cria. Não é? Então, pensamento, fé, palavra falada e criação. Irmãos, isso nós somos a imagem e semelhança de Deus.
tudo que a gente pensa, tudo que a gente fica imaginando, tudo que a gente concebe na nossa mente, bom ou ruim, e a gente acredita nisso, ou a gente acredita pela fé positiva, não é? A fé boa em Deus, ou a gente acredita no medo, que é a fé negativa. Então eu penso, eu acredito, eu falo, não é? Vou ficar doente, vou morrer, vai me pegar, vou perder o emprego. Esse ano vai ser terrível para todo mundo. É o que eu mais tenho ouvido ultimamente, não é? Irmãos, nós estamos criando essas coisas. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje à noite. O poder criativo da mente de Cristo. Porque se eu tenho a mente de Cristo e eu estou concebendo esses pensamentos e eu estou acreditando neles e eu estou confessando eles, eu estou criando coisas na minha vida. Elas podem ser boas ou ruins. Ok, queridos? Agora, o que eu quero te mostrar nessa noite é que Deus vai libertar Israel através daquele homem que se acha pobre, fraco, miserável, menor, incapaz, insuficiente. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso, uma coisa grande, uma coisa de impacto mundial. Deus vai fazer através desse homem. Agora, não tem como fazer com o Gideão pensando desse jeito e Deus pensando de outro jeito. Ok, queridos? Eu creio que Deus quer fazer coisas grandes no nosso tempo. Eu penso que é o momento da igreja. Eu penso que esse momento é o momento da igreja mundial. Sabe, o momento da gente crescer, o momento da gente socorrer pessoas, o momento da gente ter um impacto como nunca antes na história mundial, a igreja. Mas, irmãos, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, a gente tem que alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. E a Bíblia mostra que isso é uma ação nossa. Isso não vai cair de paraquedas, porque em Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem que haver uma transformação na nossa mente. Ok, querido? Então eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre o poder atrativo da mente de Cristo. O que você pensa, porque você tem a mente de Cristo, e o que você crê, e o que você fala, você vai atrair para você. Então nós precisamos reaprender a pensar. Precisamos alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Ok, querido? Eu quero compartilhar então com você essa vitória do Gideão. O que aconteceu com o Gideão? Como que aconteceu esse alinhamento da mente de Gideão com a mente de Deus? No final, Gideão, nós vamos ver, ele está com a mente de Deus. Ele está com a mente de Cristo. E as coisas aconteceram. Ok? Então vamos ver, em primeiro lugar, se nós quisermos mudar a nossa mente, se nós quisermos realmente expressar a mente de Cristo na nossa geração, se nós quisermos alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, a primeira coisa, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Olha só, irmãos, o que diz aí o versículo 16. Tornou-lhe o Senhor falou com Gideão: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, irmãos, nesse momento, Gideão já tinha perdido ali 31.700 soldados. Ele tinha 32.000 soldados. Ele estava muito animado com quanto os midianitas eram milhares, incontáveis como a areia da praia do mar. Já estava muito difícil com 32.000, ele perdeu 31.700, ou seja, a coisa estava muito difícil. Sobraram 300. Agora, olha a palavra de Deus para o Gideão. Olha a palavra de Deus com Gideão. Gideão, já que eu estou contigo, você ferirá essa multidão incontável como se eles fossem um só. Então, na conta do Gideão, era 300 contra milhares, milhões, uma multidão. Então, na conta do Gideão, ele era insignificante. Ele era um cisco contra uma multidão. Agora, na mente de Deus, Deus está dizendo, Gideão, eu e você somos dois. E eles são só um. Se eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, e à medida que o Gideão
foi ouvindo a palavra de Deus, ele foi mudando a maneira dele de pensar. Então eu quero te desafiar nessa noite. Se alimente da palavra de Deus nesses dias. Coma muito a Bíblia, não é? Não só leitura, mas preste atenção, medite na palavra de Deus. Ouça o que Deus fala, as promessas do Senhor, não é? Sobre doenças. Eu comecei orando essas promessas. Enviou-lhes a sua palavra e a sua palavra os curou, livrou-os do que lhes era mortal. Em vindo a calamidade, o ímpio será derrubado, mas o justo, mesmo em face da morte, encontrará refúgio. Encha o seu coração da palavra de Deus nesses dias. Diga assim: Jesus já levou sobre ele toda a enfermidade, eu não preciso ficar doente de novo. Não é? Provérbios 4:20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Sabe, tem que ter uma atitude nossa de inclinar o ouvido. Sabe, isso aqui é um chamado a prestar atenção no que eu estou falando. Tem que ter um esforço da nossa parte. Como a igreja primitiva que perseverava na doutrina dos apóstolos. Olha só, queridos, versículo 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos também. Então, inclina o ouvido para ouvir. Inclina o ouvido para ouvir a palavra. Ouça a palavra, mas também olhe a palavra, leia a palavra. Guarde no mais íntimo do seu coração. Aqui está falando sobre decorar a palavra. Decorar a palavra. Por quê? Versículo 22. Porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Aleluia, saúde para o seu corpo. Então tem que ter uma atitude de ouvir. Ouvir mais a palavra. O que você está ouvindo ultimamente? Ouça mais a palavra. Leia, seus olhos, leia a palavra. Leia livros que te inspiram, que falam de Deus. Olha só, que palavra maravilhosa. Coloque ela no íntimo do seu coração. Essa palavra coração aqui é psique, é mente. Ou seja, decore a palavra para que você possa recitá-la nesses momentos. Glória a Deus, porque são vida. Se você fizer isso, isso é vida para os que o acham e saúde para o seu corpo. Aleluia. Então a primeira coisa aqui, queridos, nós precisamos nos alimentar responsavelmente da palavra do Senhor. Quer mudar a mente? Quer alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus? Não é? Você quer ver a situação como Deus está vendo? Se encha da palavra dele. Segundo lugar, selecione as notícias. Selecione as notícias. Juízes 7:10 fala assim: olha, se ainda temes atacar, Gideão, desce tu com teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Agora preste bem atenção. Deus acabou de falar para os judeus: Gideão, eu e você somos maioria contra eles. Eles são só um. Eles são só um. Nós dois somos maioria. A sua conta está errada. Não é? Então, puxa vida, que palavra. O Gideão recebe aquela palavra, mas ele ainda está com medo. Não é? Interessante isso. Às vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente está lendo a palavra de Deus, a gente está meditando na palavra de Deus, mas aí ainda vem, eu conheço muitas pessoas muito sérias com isso, e que ainda estão com medo, não é? Mas lembre-se, o medo é a fé ao contrário, o medo é a fé invertida, o medo atrai também, mas atrai o pior, como a preocupação. Então, não é bom. O medo é muito ruim. Por isso que a Bíblia diz que o medo atormenta. O medo atormenta. Não. Mas ele continuava com medo ainda. Então Deus falou para ele isso: Gideão, eu vou te levar num lugar para você ouvir uma notícia boa, para você ouvir uma boa nova. Irmãos, a palavra evangelho significa boa notícia. Boa notícia. Meu Deus, a Bíblia é um livro de boa notícia. Sabe, você precisa ouvir boa notícia, Gideão. Porque, meu irmão, pensa bem, 7 anos. Você pode imaginar quanta notícia ruim o Gideão vinha ouvindo? O povo reclamando. Nunca vai melhorar. Tudo que a gente planta, eles roubam. Que situação. O ano que vem vai ser pior. Meu Deus. E má notícia. Irmãos, por isso que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo para ouvir a coisa certa,
para estar no lugar certo. E aí Deus leva o Gideão, não é? Leva o Gideão. Ele já tinha feito ele tinha pedido um sinal de Deus. Você lembra? Ele falou: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, se eu vou vencer, então eu vou colocar esse novelo de lã aqui. Se ele amanhecer encharcado e a grama em volta amanhecer seca, o Senhor é comigo. E isso aconteceu. O Gideão voltou com Deus e disse: Deus, não fique triste comigo, mas por favor, mais uma prova, mais uma certeza. Eu preciso dessa certeza, não é? Então, se aconteceu o contrário, o Senhor é comigo. E Deus fez. Que mais, Gideão, que você quer? Que mais que você quer? Não é? Mas se você está temendo ainda, se você está apavorado ainda, se você não acredita ainda, eu vou te enviar no lugar. Irmãos, aí que coisa mais linda. O Gideão então vai com o Purá, o servo dele. Não é? Ele deixou ali os 300 escondidos. Ele entra com o Purá no arraial dos midianitas. E aí Deus leva ele no lugar certo. Porque ali onde ele estava escondido, a Bíblia fala de uma moita que ele estava escondido. Saiu de repente da sua tenda um homem gritando porque teve um pesadelo. Ele sonhou com um pão gigante caindo em cima da tenda do capitão e destruindo todo o exército midianita. Quando ele estava ali angustiado, gritando, o Gideão estava ali ouvindo com o Purá. Aí o companheiro dele, o amigo ali, o soldado midianita, que foi acudir ali o soldado que teve o sonho, disse para ele assim: olha, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas. Olha só. Meu Deus do céu, olha só o que o Gideão precisava ouvir. Então, quando Deus envia ele fala assim, olha, no versículo 10, se ainda temes atacar, desce com teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Ou seja, aquela boa notícia que ele iria ouvir, que Deus iria dirigi-lo, para que ele ouvisse aquela notícia, era uma notícia humana. Os homens estavam falando ali. Aquilo ia fortalecer a mão do Gideão. Ele já estava se alimentando da palavra. Ele já estava começando a acreditar na palavra. E Deus levou ele para ouvir uma notícia humana, e aquilo fortaleceu as mãos do Gideão. E eu quero te desafiar hoje à noite. Selecione as notícias. Selecione as notícias. Eu fico imaginando se o Gideão fosse parar numa outra tenda. Numa tenda onde os homens estivessem falando sobre massacrar Israel. Uns homens poderosos ali, planejando destruir tudo em Israel. Se o Gideão tivesse ouvido aquela notícia, as mãos dele não seriam fortalecidas. Mas ele ouviu a notícia certa. É por isso que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses 4:8, se alguma virtude há, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz aí, Juízes 7:15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, o adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Meu Deus do céu, é tão importante, irmãos, a gente selecionar o que a gente está ouvindo. É muito, muito, muito importante. Às vezes eu converso com as pessoas e eu sei o que elas estão ouvindo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não é? Se o coração está cheio da palavra e de fé, é isso que vai sair. Se o coração está cheio de medo, porque tem ouvido as notícias erradas, é isso que vai sair também. Não é? Lembra da história ali do Jairo, quando o Jairo vai desesperado para pedir socorro, porque a filha dele está morrendo. E quando ele chega ali, próximo de Jesus, tem uma multidão ali, não é? E para completar, entra na frente dele uma mulher, né, que rouba a cena, vocês lembram? A mulher enferma, que enfrenta a multidão e toca em Jesus. Isso atrasa mais ainda o atendimento do Jairo. Finalmente, quando Jesus dá atenção para o Jairo, a notícia que ele ouve, a notícia humana que o Jairo ouve, Lucas 8:49, é essa: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Já era, Jairo, já era.
Mas aí, irmãos, olha o que Jesus faz. Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, olha a palavra. A palavra combate a má notícia. Olha a palavra. Não tenha medo. Creia somente. E ela será salva. E ela será salva. Então, queridos, se alimente da palavra. Se encha da palavra. Lembra? Lembra? Inclina o ouvido. Ouça a palavra. Ouça a palavra. Não só ouça a palavra, mas também leia. Leia. Não se aparte a palavra dos teus olhos. Leia a palavra. Leia. Não somente ouça e leia, mas coloque ela no íntimo do seu coração. Medita, decora a palavra. Gasta tempo com isso. Gasta tempo com isso. Em vez de você ficar aí guardando a preocupação, Jesus disse, olha, a preocupação é inútil. Você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros do curso da sua vida, porque você está preocupado. A preocupação é inútil. A preocupação está roubando o melhor de você. O medo está atraindo o que você não quer. Ok, queridos? Muito sério, muito sério. Muito bem, então vamos para a terceira coisa aqui, o terceiro ponto aqui. Libere a sua fé através da palavra falada. Libere a sua fé através da palavra falada. Se você puder repetir comigo, por favor, repita comigo. Se alimente da palavra de Deus. Primeira coisa, se alimente da palavra de Deus. Mais uma vez, se alimente da palavra de Deus. Segunda coisa, selecione as notícias. Selecione as notícias. Veja com quem que você está conversando. Aquela pessoa que só negativa, só derrota, só impossibilidade, não vai dar certo. Ela continua sendo uma pessoa preciosa para você. Ore por ela. Mas pare de ficar ouvindo essa má notícia. Peça para que o Espírito Santo te conduza a pessoas que vão dizer a palavra certa. Sabe, aquele soldado disse a palavra certa. Porque ele disse, isso não é outra coisa. Isso é a espada de Gideão. E era isso mesmo. Era isso mesmo, essa era a verdade de Deus. Era a espada de Gideão. Aquele soldado sabia falar a palavra certa. E o Gideão ouviu. E a terceira coisa aqui, libere a sua fé através da palavra falada. Olha só, Juízes 7:18. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Irmão, isso aqui é muito importante. O que a gente está falando? Não só o que a gente tá ouvindo, lendo e guardando, informações que a gente está guardando, boas ou ruins. Não somente isso, é muito importante. Então a palavra, não é? Ao invés de más notícias. Agora, não somente isso, mas comece a falar. Comece a liberar a sua fé. Porque, irmãos, a palavra falada libera a fé. Nós sabemos disso, porque Romanos 10:10, que é o texto da salvação, confirma isso, diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O apóstolo Paulo continua dizendo, eu criei, por isso mesmo é que falei. Então, quando eu creio, eu falo. Se eu não creio, eu não falo. Então, quando eu abro a minha boca e começo a falar a palavra de Deus, começo a confessar, irmãos, isso se constrói. Lembra que eu falei no começo? Como é que Deus é? Deus imagina, Deus acredita, Deus fala, haja luz. Ele confessa, Deus cria. E nós somos imagem e semelhança dele. Então, se nós cremos, nós temos que abrir a boca e falar. Em vez de ficar falando, irmãos, bobagem. Em vez de a gente estar falando incredulidade. Em vez de a gente estar confessando medo, confessando preocupação. Fale a vitória. Fale a vitória. Você vê o velho Gideão, lembra? O velho Gideão? Eu livrar Israel? Com que eu vou livrar Israel? Eu sou pobre. A minha tribo é a menor. E além de eu ser pobre, eu sou o mais pobre da casa do meu pai. Olha o que ele está confessando. Olha o que o Gideão imagina. Olha o que o Gideão acredita.
Olha o que o Gideão confessa. Olha o que o Gideão atrai. Ele está malhando trigo no lagar. Ele está com medo, escondido, apavorado. Escondido, malhando trigo no lagar. É isso que é a vida do Gideão, que começa na mente dele. Olha só, gente. Agora, olha o novo Gideão. Quando ele diz assim. Quando ele diz, ele só tem 300 homens. E ele divide esses 300 em 3 grupos de 100. E ele diz para eles, olha, quando vocês me verem fazendo, vocês me imitem. Quando vocês me verem batendo a tocha no cântaro, vocês vão fazer a mesma coisa. E vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. O que significa isso, gente? O que significam essas palavras? O que essas palavras têm a ver com liberar a fé através da palavra falada? Irmãos, pelo Senhor e por Gideão, significa eu concordo com Deus. Eu e o Senhor estamos juntos. Não é só pelo Senhor, é porque eu e o Senhor somos uma dupla. Não é? O Senhor disse, se eu estou contigo, nós seremos maioria contra eles. Então eu e o Senhor somos uma dupla. Eu acredito no que o Senhor acredita de mim. Eu acredito que eu sou forte. Eu acredito que eu sou valente. Eu acredito que eu sou o libertador de Israel. Eu acredito que eu vou resolver o problema nacional. Eu acredito no que Deus acredita de mim. É um novo Gideão. Pelo Senhor e por Gideão é uma outra maneira de falar. Irmão, não poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Não tem como a gente andar com Deus se a gente não concorda com Deus. Se Ele diz para você que se você servir ao Senhor, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do vosso meio as enfermidades, o que Ele disse está certo. O que Ele falou é verdadeiro. Ah, não, eu não acredito muito nisso. Então, irmão, você não concorda com Deus, você não pode andar com Ele. Eu não estou abrindo precedente nenhum aqui para a gente ser irresponsável. Não estou. Eu estou muito sério com tudo isso. Eu respeito tudo o que está acontecendo. Respeito às autoridades, as autoridades sanitárias, e é para a gente respeitar mesmo, não é? Eu sou responsável com tudo isso. Eu não estou negando isso, de jeito nenhum, isso é sério, isso é muito sério. Agora, irmãos, o que eu estou te dizendo é que é uma hora da igreja expressar no meio da humanidade a mente de Cristo. A igreja tem que pensar como Cristo pensa. Ela tem a mente de Cristo, não é? Então, nós precisamos liberar essa palavra também. Então, se alimentar da palavra de Deus, selecionar as notícias, e nós precisamos liberar a palavra da fé. Ok, queridos? Isso aqui é muito sério, muito sério, muito sério. Muito bem. Então, o final da história do Gideão, Juízes 7:21 diz que permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir, ao soar das 300 trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro. Irmão, Gideão venceu com 300 aquela multidão e reinou por 40 anos. Por 40 anos. Sabe, eu tenho um quarto ponto, mas ele nem é um ponto. Ele é só uma advertência. Porque além de você se alimentar com a palavra, você quer mudar a sua maneira de pensar e alinhar a sua maneira de pensar com Deus? Então se encha da palavra. Você quer alinhar a sua maneira de pensar de forma que você vença o medo e a preocupação que estão te travando na vida? Então, selecione as notícias. Você quer ter fé positiva ao invés desse medo que atrai o que você não quer atrair? Então, faça como o Gideão fez. Faça como ele fez. Aleluia. Libere a sua fé através da palavra falada. Fale a coisa certa, não a coisa errada. E por último aqui, queridos, transforme essa angústia no seu peito em uma oração fervorosa. Sabe, muita gente angustiada, muita gente preocupada, fica pensando o dia inteiro no pior, não é? Atraindo o pior, imaginando o pior, construindo o pior. Então veja bem,
transforme essa angústia no seu peito em uma oração fervorosa. Tudo aqui, na verdade, a gente podia até começar por isso. Tudo começa em Juízes 6:6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Então, veja bem, tudo começou com oração. 1 de Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês, irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Muito obrigado por esse desafio, meu Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E assim como todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele, então, Senhor, foi Ele que criou, foi a mente dEle que criou. E a Bíblia diz que nós temos a sua mente. Ele imaginou, Ele acreditou, Ele falou e Ele criou. Senhor, que seja assim conosco, e é assim conosco, mas que nós possamos nessa noite escolher o pensamento bom. Não o medo, mas a fé. Não a preocupação, mas desfrutar, descansar no Senhor. Ó Deus, e que através da tua palavra, através de escolhermos as notícias certas, Senhor, através de liberarmos a palavra da fé, falarmos o que temos que falar, através de transformarmos essa angústia em uma oração fervorosa, ó Deus, a nossa mente seja moldada conforme a mente de Cristo, e as coisas boas, maravilhosas, possam acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém.